Boa noite. No programa desta segunda-feira, a gente vai entrevistar a reitora da UFERSA, Ludmila Oliveira. Vem falar sobre a consulta acadêmica e outros assuntos relacionados à universidade. A gente vai falar também sobre a visita do ministro da Educação aqui ao Rio Grande do Norte, Camilo Santana. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa já pode interagir conosco através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Tem o nosso WhatsApp 988028941 e também o Instagram, @Cenário Político TCM. Está uma polêmica aí sobre o resultado da consulta acadêmica realizada na UFERSA, o que envolve a pessoa da reitora Ludmila Oliveira por conta de algumas investigações. A reitora vai explicar o que está acontecendo no programa de hoje. Você de casa fique atento, participe, interaja conosco aqui. E a gente, como está acompanhando desde o começo da campanha, os candidatos, todos vieram aqui, enfim, a gente vai continuar seguindo. A gente vai falar também sobre a gestão de Ludmila, parte do balanço que ela faz da sua gestão, o que é que ela espera para o futuro da universidade. Você de casa, participa, aguardo aí mais uma vez o seu contato. Antes de a gente iniciar aqui a nossa entrevista com a professora Ludmila, vamos falar da visita do ministro da Educação, Camilo Santana, que cumpriu a agenda aqui no Rio Grande do Norte, na capital Natal. Acompanhe. O programa foi oficialmente lançado no Rio Grande do Norte com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, na manhã desta segunda-feira. Acompanhado da governadora Fátima Bezerra, do presidente-geral da Caixa Econômica Federal e da secretária de Educação, ele falou sobre a adesão dos municípios ao Pé de Meia, onde aqui no estado já atingiu 100% das cidades. Durante uma coletiva de imprensa, o ministro reconheceu as falhas no sistema, que vem dificultando o acesso aos pagamentos. Todas as contas foram abertas automaticamente. E nós divulgamos o aplicativo Caixa Tem, que é exatamente o aplicativo onde o aluno precisa acessar para viabilizar a movimentação da sua conta. Claro que início de programa sempre tem os percalços, mas eu acredito que agora ele vai poder normalizar, até porque com a autorização da movimentação das contas já fica mais fácil. Aqui no Rio Grande do Norte, mais de 60 mil estudantes estão inseridos no programa até agora. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, a procura por vagas também aumentou e o governo federal pretende ampliar o programa. O Lucas é um desses alunos e diz que o programa já faz a diferença na sua vida. Pretendo guardar uma parte, pelo menos metade, e a outra investir assim em mim e deixar outra parte, claro, reservada para algumas coisas agora do terceiro ano, né? Que eu sou concluinte, então isso também ajuda na conclusão do meu terceiro ano, né? O governo do estado também pretende aumentar a oferta de vagas com a construção de institutos estaduais, onde 3 serão federalizados. O ministro Camilo teve a sensibilidade de acolher exatamente a nossa proposta, que é de uma parceria com o MEC, onde das 10 novas escolas técnicas, padrão Instituto Federal, que nós estamos construindo no Rio Grande do Norte, vamos entregar já 10 agora em julho, o MEC vai exatamente acolher 3. Fora do hotel onde ocorreu a solenidade, um movimento grevista de servidores da UFRN e do IFRN pedia uma reunião com o ministro. A gente não está aceitando o reajuste zero para 2024, ficar só com essa recomposição. E os 4,5%, os 9% divididos em 2025 e 2026 também não cobre nem a inflação. O ministro disse que recebeu a categoria e falou de um reajuste já concedido o ano passado. Primeiro ano do governo do presidente Lula, 9% de reajuste aos servidores, linear para todos os servidores. E abriu-se as mesas de negociações que tinham sido encerradas, estavam abertas. Portanto, uma das maiores reivindicações dos servidores técnicos e administrativos é o plano de carreiras. Nós estamos com a mesa de negociação. Tá aí, então o ministro veio aqui para o Rio Grande do Norte, fez o lançamento deste programa, muito importante, programa que chama a atenção dos estudantes de todo o país, só que, aproveitando a participação do ministro, a vinda do ministro, a agenda do ministro Camilo Santana aqui para o Rio Grande do Norte, houve um protesto de servidores públicos federais, que inclusive iniciaram a greve hoje.
No próximo bloco a gente vai trazer imagens desse protesto. Houve aí a tentativa de impedir que esse protesto acontecesse ou que o ministro tivesse contato com estes servidores. No próximo bloco a gente vai trazer imagens, tá bom? Vamos aqui iniciar nossa entrevista com a reitora Ludmila, que já me entregou aqui uns papéis sobre... Tem a ata da circunstância da consulta, a comissão geral, já tem um parecer, inclusive, de hoje aqui, um relatório pericial que relata achados e simulações decorrentes de possíveis dúvidas. Enfim, vamos lá. Reitora Ludmila Oliveira, boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso cenário político TCM. Antes de a gente falar sobre a consulta, eu queria que a senhora me respondesse. Houve já por parte da senhora o reconhecimento desse processo eleitoral em que foi ali apontado o Rodrigo Codes como o mais votado nesse processo de consulta, ou isso que a gente vai falar ainda aqui pode atrapalhar isso tudo? Boa noite. Boa noite, Volnuve. Boa noite, assinantes da TCM. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer, Volnuve, a oportunidade de estar, inclusive, fazendo um esclarecimento muito importante. A consulta aconteceu, a votação aconteceu no dia 4 de abril. No dia 5, eu voltei para trabalhar normal, inclusive já dando andamento às atividades, porque eu passei por todo o processo de férias oficiais e já a partir do resultado, me preparando, já organizando, vendo reuniões, vendo a etapa meio-fim do mandato, para quando houvesse a nomeação, nós nos organizarmos aí para a transição, porque a transição só acontece quando a nomeação é dada lá pelo ministro da Educação. Vejam só para vocês entenderem, na segunda-feira, dia 8, eu fui notificada pela ouvidoria oficial da instituição de uma denúncia. Depois chegaram mais 2 denúncias. As denúncias não foram denúncias de uma denúncia que alguém disse, que alguém falou. Nós recebemos denúncia via sistema Fala BR, um sistema em que eu, enquanto gestora pública, aqui quem está falando não é a candidata já passou pelo processo, não é mais candidata, já aconteceu aí a consulta, resultado já foi liberado. A candidata em nenhum momento questionou nenhum resultado, se tivesse que ser questionado naquele momento, nós teríamos feito imediatamente dentro daquele prazo recursal. Havia um prazo recursal dentro do edital. Nós não fizemos nada disso, é muito importante esclarecer, porque eu me senti extremamente desrespeitada no momento em que o nome da reitora se confundiu com a candidata e como se a reitora tivesse partido da premissa de que se criou uma situação e essa situação a reitora está investigando porque ela quer, de modo algum. A senhora não contestou o resultado da consulta? Não, de modo algum. Contestei, não. Não contestei nenhum resultado, inclusive constituí um assessor. Constitui um novo assessor para, nesse momento, nos assessorarmos toda a equipe para atravessarmos esse final de mandato, porque ainda não há espaço para a transição, nós temos que concluir nosso mandato, a reitora e sua equipe trabalha normal, inclusive a lista tríplice será formada, será encaminhada, passará pelo MEC com a formação, a nomeação, aí o final do mandato vem o quê? Trabalhando junto com a transição. Então, a reitora, imediatamente, pelo contrário. A denúncia que chega, então, através do Fala BR... Sim. A senhora tem acesso a essa denúncia? Porque a ouvidoria nos encaminhou. A denúncia foi encaminhada para a presidente do Conselho Universitário, a reitora, para a comissão, para a Superintendência de Tecnologia e como presidente do Conselho Universitário, nós tivemos que encaminhar para o Conselho Universitário. Então, todos os conselheiros tiveram acesso à denúncia. Foi o que nós fizemos. A partir da denúncia, a Superintendência de Tecnologia fez o primeiro relatório. E, pasmem, foi constatado sim, foi feita uma matrícula de um estudante ou um estudante, eu não sei se foi homem, se foi mulher, no dia da votação. O cerne da situação, para todo mundo entender, está aí. Se trata de um sistema utilizado em várias universidades, mas que justamente na UFESA, justamente nessa votação, teve se eu disser que é um problema, se eu disser que é uma fragilidade, se eu disser que é falta de segurança, tudo que a reitora fala
É porque a reitora falou, porque a reitora não está dizendo. Quem está dizendo é a Superintendência de Tecnologia da Informação, que foi constatado no matrícula que houve uma ocorrência dentro do pleito, então não existiu colégio eleitoral firme no dia da votação na universidade. A prova disso é que hoje, se qualquer cidadão que quiser solicitar via SIC e ouvidoria oficial, solicitem um SIC pedindo a lista de votantes. Não é em quem ninguém votou, pelo amor de Deus. A lista de votantes, o sistema não consegue extrair. Houve uma votação, os votantes receberam os seus comprovantes, mas uma lista ninguém sabe. E no último relatório, eu estava vindo para cá quando abri meu e-mail e a superintendência, inclusive, já elucidou outras questões. Ou seja, não foi só uma matrícula, mas 6 matrículas foram feitas. Se esse dado influencia ou não no resultado, não cabe a mim, porque eu não contestei absolutamente nenhum resultado. Agora, o que me foi questionado enquanto presidente do Conselho Universitário é que a ata circunstanciada, ela não tem nenhuma ocorrência. E lá no próprio relatório da superintendência narra o fato em que a comissão tomou conhecimento, mas não lavrou na ata. Então, se não lavrou ou por que não fez, isso eu não tenho condições de responder. Mas o que eu queria deixar absolutamente claro, se uma pessoa que não tem nada a ver com isto é a presidente do Conselho Universitário e a reitora desta universidade. No primeiro bloco, a gente falou que o ministro Camilo Santana cumpriu a agenda aqui no Rio Grande do Norte. Lançou um programa muito importante. E aí, o Sinteste RN e o Comando Local de Greve estiveram presentes no ato Bom Dia Ministro, realizado na manhã desta segunda-feira, durante o lançamento do programa Pé de Meia do governo federal no RN. O ato Bom Dia Ministro foi organizado em conjunto com o Sinasef Natal, sindicato que representa os técnicos administrativos e docentes do IFRN em greve desde o dia 3 de abril, além de representações dos estudantes. A servidora Rudna Angélica esteve presente e representou a UFERSA. O objetivo era chamar a atenção do ministro da Educação, Camilo Santana, para a pauta de reivindicações dos servidores das universidades e institutos federais que estão em greve em todo o país, lutando pela recomposição orçamentária das instituições de ensino superior, revogação das medidas contrárias aos serviços públicos, recomposição salarial e reestruturação das carreiras. Apesar de pacífico, o movimento foi impedido de entrar no evento e a Polícia Militar formou uma barreira impedindo todos os acessos ao hotel Holiday Inn, local onde aconteceu o evento. Inclusive, vários estudantes não conseguiram entrar no local. Segundo a organização do evento, a ordem de proibir a entrada dos grevistas foi do próprio ministro. Porém, em negociação com assessores do MEC, Ministério da Educação, e mediação da deputada federal Natália Bonavides, foi permitida a entrada de uma comissão de representantes do Sinteste RN e Sinasef Natal, além de entidades estudantis. Após entrarem no hotel, a comissão de representantes esperou aproximadamente 1 hora para se reunir com o ministro. E aí você vê aí este encontro. Agora, chama a atenção, né? Por que, neste momento, proibir a entrada dos servidores, dos estudantes, do pessoal que está fazendo greve? Será que só é bonito a greve quando não está no poder, para poder fazer com que o gestor de ocasião de oposição possa ouvir as reclamações? Então chamou a atenção essa postura do ministro. Que bom que ele depois recebeu e pôde ouvir as reivindicações. Claro, existe uma mesa de negociação, existe todo um protocolo de greve e de cobranças junto ao governo federal. O governo diz que para este ano é 0 a proposta de reajuste. O que tem são parcelas percentuais para 2025, 2026. Os servidores cobram o contrário, cobram justamente para que haja esta negociação e efetiva recomposição salarial a partir deste ano de 2024. Enfim, foi uma oportunidade que os servidores encontraram e foram cobrar o que é de direito deles, que é melhoria dos salários dos servidores, melhoria da educação pública federal em todo o país. Então, aí o ministro parece que se desacostumou a ter contato com os servidores
tem que parar de ficar só nos escritórios e ir realmente nos estados e saber realmente o que está acontecendo. O ministro Camilo Santana está aí no governo federal desde o início da gestão do presidente Lula, está precisando dar uma sacudida melhor aí na questão educação do Brasil. Vamos voltar aqui a nossa entrevista com a reitora Ludmila Oliveira. Professora, sim. E aí, numa primeira ata, não se constou qualquer irregularidade, foi uma votação normal. Neste outro relatório, se confirmou que houve a votação de estudantes. Foi só estudantes ou servidores também? Olha, ou seja, hoje... foi fechada uma lista, a senhora estava contando que a lista de votantes foi encerrada no dia 3 de abril, às 2h da tarde. Isso. Fechou a lista. Só vota quem fez matrícula, quem, enfim, estava regular até este horário. Isso. Quem fez matrícula, quem regularizou ou quem entrou no sistema depois das 2h da tarde do dia 3, não podia mais votar e ficava fora da lista. Então, está comprovado aqui que 6 votos aconteceram, é isso mesmo? Olhe, o que é que acontece? É isso que as pessoas têm dificuldade em entender. Na ata circunstanciada, que aqui todas as pessoas tiveram acesso, inclusive eu, não consta nenhuma ocorrência. Passou o período, inclusive, de recurso, como eu já falei anteriormente, e não houve sequer, pelo menos por parte dessa candidata, e acredito que por parte, não houve nenhuma contestação. Então, eu fiquei sabendo porque houve essa denúncia. Se não houvesse, foram 3 denúncias, as outras 2 denúncias têm outros teores, que é que eu não vou colocar, porque nós ainda estamos averiguando. Então, o que é que acontece? Se não fossem as denúncias, eu não sabia. Eu não sabia, porque de posse do que foi lavrado na ata, não existiu nenhuma ocorrência, tudo ok. Então, pelo que nós temos, e esta é a dúvida que está sendo averiguada, se as matrículas que foram feitas, né, elas também foram matrículas que levaram estas pessoas a votarem, porque na primeira condição, e aí o que se colocou e o que as pessoas falam, mas o voto não altera em nada, e eu também não estou questionando isso não. Agora, o que eu quero, o que precisa ficar muito claro, e a gente precisa dividir o lado político e o lado institucional e o lado legal da situação, como isso pôde acontecer se o sistema estava fechado. Então, é muito simples de saber. Para mim, era muito simples de saber. Olha, é simples, pronto. Se houve isso aqui, então vamos emitir o extrato dos votantes. Isso não é possível de ser feito. Por isso que uma averiguação está sendo feita. Não é pelo impacto, não é porque ia mudar resultado, não se trata disso, é o ato da situação, porque o colégio eleitoral, neste caso, não existe. Então, quer dizer que todas as listas que foram ali, e aí se a gente for colocar, por isso que a averiguação precisa ser feita, porque mais denúncias podem chegar. Primeiro caso começou com estudante, mas nós temos uma das denúncias que envolvem docente. Então, o que é que acontece? Nesse caso, eu acredito que de maneira muito simples então vamos lá, verificar se essas listas, e aí se cada pessoa que votou tem lá o seu comprovante, é possível gerar ali o quantitativo de pessoas que votaram. É igual ou não é? Entende? Então, é isso que se está se esgotando. A reitora, em momento algum, se eximiu de fazer convocação do Conselho Universitário. Inclusive, eu me senti extremamente afrontada, atacada, porque democracia atacada. Democracia, que democracia atacada? Se nem a paridade na consulta, não houve questionamento, porque a paridade nos percentuais, na verdade, ela não existiu na prática. Não existiu na prática, mas em momento algum, o assunto aqui não é esse. O assunto aqui é esta denúncia que a presidente do Conselho, enquanto reitora, recebeu. Agora, o que também me assustou e o que também me surpreendeu foi esse desespero. Desespero é esse, porque nós temos até 1º de julho para enviar a lista sem prejuízo nenhum. O mandato vai até 31 de agosto. Este mandato vai até 31 de agosto. Então, até com 60 dias de antecedência, a lista precisa estar lá para que
todos os trâmites que são feitos dentro do MEC vêm acontecer. Então, é mais ou menos assim, você envia com 60 dias, pelo menos em 30 dias a tramitação acontece, a nomeação é para acontecer com até pelo menos 30 dias de antecedência, que é o prazo normal, legal, à medida de que quem está na gestão já sabe que aquela nomeação vai acontecer e tem que se preparar. Então, uma transição, ela tem que acontecer após aquela nomeação. Então, até então, eu, sinceramente, se não fosse essa denúncia, eu ia morrer sem saber que já tinha acontecido isso. Reitora, diante do que foi colocado, que foi comprovado aí com relação a estas matrículas, a senhora... Qual a opinião da senhora? A senhora torce para que essa consulta seja efetivada, a lista tríplice seja enviada, ou pode haver uma decisão de anulação desta votação por causa destes problemas? Olha, eu vou falar bem do ponto de vista legal, porque como presidente do Conselho Universitário, eu não posso de maneira nenhuma aferir nenhuma opinião sem que todas as averiguações sejam feitas. Qualquer opinião agora seria precipitada. O que eu gostaria que, pelo menos, respeitasse a reitora, respeitasse ela enquanto servidora pública, ela que só está fazendo o seu trabalho. Então, ela só está cumprindo o seu papel de reitora, somente isso. A reitora não tem nenhum interesse de fazer nada que não seja o seu papel. E, mais uma vez, eu coloco, se não fosse essas denúncias aí, eu não sabia nunca que a ata foi enviada para todo mundo. Não tem nenhuma ocorrência, tudo ok. Então, agora é fazer o quê? Agora é encaminhar para o Conselho Universitário, aí o Conselho Universitário, né, delibera uma normativa, inclusive já foi feita assim de maneira muito rápida, já foi feita uma autoconvocação rápida, não se esperou sequer nenhuma denúncia ser apurada. Porque hoje é dia 15 e se tem até hoje, inclusive, para responder a primeira denúncia pelo Fala BR, porque as outras duas chegaram depois e ainda estão em andamento. Então, se somente se, não é? Aqui é uma conjectura. Se tivesse aguardado, ainda tinha tempo sem prejuízo nenhum. Porque tem que se fazer em reunião extraordinária. Mas pensando assim, mas se... aqui eu estou fazendo um cenário imaginário, mas se o semestre terminar. Minha gente, mesmo que o semestre termine, mesmo que ainda terminasse, ainda tinha tempo de, na volta, convocar. Isso não significa que vai invalidar, que vai... Quem criou esse medo foi o próprio povo. Sinceramente, eu não entendi até agora. Eu até agora não entendi o que foi isso. Quando é que deve, então, haver essa reunião do Conselho Universitário? Amanhã tem uma reunião já... Não é? Inclusive, da mesma maneira que se cria e tem uma celeridade para se fazer, eu também já estou sendo questionada por outro lado, por parte de outras pessoas da instituição. Reitora, então não vai esperar fazer a apuração? Eu disse, olha, aí o procedimento que o Conselho Universitário irá fazer, ou irá ter a responsabilidade dele. Inclusive, a reitora nem aqui vai estar para conduzir a reunião, até porque eu me declarei impedida legalmente dentro do próprio processo, entendeu? Tudo que envolvesse questão de eleição, de consulta, todas essas reuniões eu me declarei impedida por ser parte interessada e para ali não ter nenhuma... A reitora deu uma opinião. Exatamente por isso, porque qualquer coisa é muito fácil acusar a reitora. Então, eu mesmo que estivesse aqui, eu não iria presidir nenhuma das reuniões que estão autoconvocadas, de maneira nenhuma. Mudanças climáticas, comunidades tradicionais, energias renováveis e seus impactos na ocupação do território potiguar, entre outros assuntos, foram os temas discutidos na semana passada na segunda Conferência do Clima do Rio Grande do Norte, COP Clima RN. Os detalhes na reportagem da TV Assembleia. A segunda Conferência do Clima do Rio Grande do Norte discute até amanhã a situação climática em nosso estado. Do ano passado para cá, os efeitos nocivos na natureza têm piorado e a sociedade precisa agir. Nós estamos vendo aí ondas de calor, como vimos no Rio de Janeiro esses dias, 62,3 graus no Rio de Janeiro de sensação térmica. A Europa, no último verão, ficou com 3,5 graus acima da sua média histórica. O mês de março agora, de 2024, é o mês mais quente desde 1850. Nós temos aí uma série de 10 meses com a temperatura subindo e esses 10 meses são os meses mais quentes da história desde que se mede a temperatura. Um dos pontos colocados em debate aqui na COP Clima RN em relação ao processo de desertificação que vem ocorrendo no interior do estado, uma realidade que já é presente em muitos municípios potiguares.
Para conter o avanço da desertificação aqui no estado, o governo do Rio Grande do Norte criou uma comissão para acompanhar essa realidade. Um trabalho que precisa ser feito de forma integrada com a sociedade. A ideia é que esse conselho possa juntar tanto a questão do diagnóstico, a revisão do que não deu certo e também essas experiências, os saberes também das comunidades tradicionais, de pessoas que já vêm atuando na área para fazer com que a gente tenha uma atuação em conjunto e possa, de fato, tanto conviver com os problemas do semiárido que aflige a todo, como também a gente atuar aí efetivamente no combate à desertificação. A principal resolução da primeira COP foi o plantio de 5 milhões de árvores no semiárido potiguar, né? Isso é muito difícil, porque isso implica montar viveiro, produzir essas mudas, é muito difícil. Em segundo lugar, plantar essas mudas é difícil. Mas o mais difícil de tudo não é nem produzir e plantar, é manter vivas essas mudas no sertão. Com a redução da cobertura vegetal, as cidades sofrem com o aumento do calor, realidade comprovada em pesquisa desenvolvida pelo IFRN. Esse aquecimento ocorre no planeta, ocorre nas grandes cidades, todas as grandes cidades do mundo. Está havendo uma transformação do seu clima urbano, inclusive as pequenas e médias cidades. Curiosamente, as pessoas não imaginam, mas as cidades, por exemplo, do interior do estado, todas elas passam por elevação entre 1,5 grau até 2 graus na sua temperatura, na sua atmosfera da cidade. Então, é um fenômeno global e é um fenômeno local. Que, assim, as atividades humanas, a edificação, a quantidade de concreto, tudo isso está favorecendo ao aquecimento das cidades. Iniciativas positivas também são apresentadas por aqui. Em Mossoró, a Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, já conseguiu distribuir mais de 110 mil mudas a 57 municípios potiguares. E isso é muito importante, não só pelo conforto térmico, né, mas também o bem-estar. Porque plantas também significa bem-estar, saúde visual, saúde mental. Então, nesse sentido, nós estamos com esse compromisso de, a cada ano, dobrar mais a produção e fornecer mais mudas para as prefeituras. De volta com aqui o nosso programa, você viu aí, essa reportagem é da semana passada do Lamonier Araújo e acompanhou de perto a COP Clima aqui no Rio Grande do Norte, assunto muito importante de ser debatido. A gente viu aí que a UFESA participou e tem distribuição de mudas. Eu acho que cada um pode contribuir da melhor forma possível, mas talvez a mais efetiva fosse plantando árvores. Então, quanto mais você puder ter uma plantinha em casa, ter de um jarro a uma árvore, é importante que você tenha esta iniciativa. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista. Reitora, a gente falou sobre todo esse processo, toda essa denúncia, enfim, a senhora está pronta para entregar o cargo, para deixar de ser reitora, ou isso a senhora acha que vai adiar esse processo, ou vai interferir nessa transição que deve acontecer nos próximos meses? Olha, eu estou pronta, inclusive é o meu primeiro ato ao retornar da eleição, da consulta, foi reunir minha equipe, apresentar um assessor que deve acompanhar daqui para frente todas as atividades, começo, meio e fim, porque nós temos um prazo, né? Eu estou pronta para fazer isso aí. Qualquer coisa diferente disso, eu não posso responder, porque eu, sinceramente, assim como qualquer pessoa, só soube pelas denúncias que foram feitas. Eu me dei por satisfeita até então, pela ata que eu recebi, né? Pelas coisas que foram feitas, não vi. Se fosse para eu, e eu acredito que Volnúvio, não há o que se questionar a reitora, porque a reitora é mulher suficiente e tem coragem suficiente para enfrentar qualquer coisa. Se eu quisesse fazer diferente, já tinha feito. Eu teria questionado a mudança da interpretação da fórmula, legalmente falando, um dia antes da consulta, e qualquer coisa que eu sentisse no processo, eu teria usado aquele prazo ali e teria judicializado, coisa que não fiz. Então, por que colocar a reitora numa situação dessa agora? Reitora, me senti completamente desrespeitada por blogueiros, jornalistas da cidade, completamente desrespeitada. Inclusive,
Estou até pensando aí como é que eu vou lidar com isso. Porque eu acho que uma coisa é você não acreditar, é você querer questionar, é você ideologicamente ter um perfil. Outra coisa é você zombar, chamar a reitora de ridícula, dizer que a reitora é uma vergonha ambulante, invocar o leão da tribo de Judá. Pelo amor de Deus, ninguém sabe o que é isso não, gente. Vamos brincar com Deus, não. Brincar com Ludmila é uma coisa, agora brincar com Deus não é brincadeira, não. Reitora, a senhora acha que tudo isso que está acontecendo tem a ver com 2020, a nomeação da senhora como reitora, todo aquele processo que a gente viu, enfim, tudo isso tem a ver com política partidária, eleitoral, ideologia? Olha, eu não queria acreditar que tivesse, porque graças a Deus eu posso dizer que pelo resultado que nós obtivemos, não é, nas urnas pelo SIG eleição, nós tivemos uma votação considerável, nós tivemos inclusive o maior número de votos, né, os pesos mostram um resultado distinto, inclusive muitas pessoas perguntaram, por que teve o maior número de votos e por que não ficou? Então, eu acredito que houve um reconhecimento, sim, foi uma eleição em que a quantidade de pontos foi muito pequena. Então, eu considero muita mediocridade não reconhecer que a reitora fez e está fazendo um trabalho pela universidade em que é antes e depois de Ludmila, não é por conta de nomeação, não. É pelo nível que nós colocamos esta universidade. No Brasil e no mundo, isso é muito claro, assim, não gostar de Ludmila, não acreditar nela, não ter empatia, porque ninguém é obrigado a ter empatia com ninguém, mas não querer reconhecer o nosso trabalho, aí já é realmente mediocridade. Reitora, a senhora falou aqui nesse processo de transição que deve acontecer entre julho e agosto, enfim. A senhora, depois de entregar o cargo, a senhora já começa a pensar daqui a 4 anos em ser novamente candidata a reitora? Olha, de verdade, Ivonilce, você é a primeira pessoa que está me fazendo essa pergunta. De verdade, os meus planos, não é? Na verdade, a minha vida, eu sempre disse isso, com todas as vezes que vim aqui, a minha vida está nas mãos de Deus, mas eu confesso que os próximos 4 anos, a minha realidade dentro da UFESA, para mim, me preocupa. Me preocupa pelo nível de perseguição que eu tive pelo grupo que deve aí assumir. Me preocupa pelo nível de desmoralização a ponto de querer invalidar uma tese de doutorado de uma reitora, de uma professora, do nível de desmoralização que eles agiram comigo desnecessariamente. Então, isso me preocupa, porque eu tenho certeza que se é uma pessoa que precisa se preocupar com a vida institucional nos próximos 4 anos, é a professora Ludmila. Me preocupo mesmo, porque eu tive muito cuidado dentro do meu trabalho, respeitei as pessoas, nunca fiz acepção de pessoas, mas pelo crivo de tratamento que eu tive, a ponto de responder 11 processos. Venci todos, graças a Deus. Quando nenhum me tirou, aí veio a história da tese, né? E veja que, assim, olhe como a reitora tem sido provada na vida. Ainda a decisão do TRF5 veio no meio da eleição. Você já imaginou se aquele resultado fosse diferente? Reitora é tirada do cargo no meio da campanha, não é? Então, gente, eu tenho que me preocupar muito. Então, o que é que eu estou fazendo? Orando a Deus. Senhor, o que é que vai ser da minha vida dentro da instituição nos próximos 4 anos? Porque eu tratei de respeitar as pessoas, de fazer o meu trabalho. Agora, eu não tenho nenhum motivo para dizer assim, eu vou ter paz, eu vou ser respeitada. Ora, se uma pessoa... Gente, você quer saber o que é você viver para não ter paz nem com o seu próprio processo de vida? É muito triste isso. Então, isso é lamentável, sabe? Você fez essa pergunta. Esperava até não... Eu acho que você pensava até que eu ia dizer outra coisa, né? Mas eu estou sendo muito sincera, como eu sempre fui, não é? Estou sendo muito sincera, como eu sempre fui. Então, eu estou orando a Deus para que Deus me dê discernimento, sabedoria e um direcionamento de vida. Porque o que me aguarda dentro da Universidade Federal Rural do Semiárido, eu tenho absolutamente certeza que não é nada bom. E aqui eu provo. Olha, eu estava no meio da campanha quando recebi algo que me deixou muito triste. O professor que está aí na primeira colocação, que vai ser enviado o nome para
Conselho Universitário, eu recebi diálogos desses de print, não é? Mostrando que ele dialogava com o ex-reitor para que esse processo de tese, de cancelamento de tese, de plágio, fosse acelerado dentro da UFRN. Inclusive, um dos áudios, eu estou dizendo isso porque eu tenho esse áudio, o ex-reitor da universidade chama o reitor José Daniel de medroso. Isso é muito grave, pessoal. Isso é muito grave. Quer dizer, qual é o interesse de querer cancelar a vida de uma pessoa? Qual é o interesse? Os outros processos que eu respondi foram todos motivados pelo futuro vice-reitor da instituição. Então, Vonúvio, eu só posso agora continuar dobrando meus joelhos e pedindo a Deus a direção, né? O que é que vai ser, como é que vai ser, mas enquanto esse dia não chegar, a reitora vai continuar fazendo seu trabalho com a mesma presteza, com o mesmo zelo, com o mesmo amor, com o mesmo afinco, porque é isso que a gente tem que fazer, começar e terminar com toda a hombridade e vamos fazer tudo para que tudo seja feito com a máxima transparência, coerência, clareza e respeito possível. Esta reitora não tem interesse nenhum, nem algum de prejudicar ninguém. Deus me livre. Um abraço aqui para o José Santos acompanhando a gente, o Aldo Ferreira também aqui, sempre tirando a foto da televisão, registrando a audiência. João de Jaime também tirando foto aqui. Não, o João de Jaime não tirou foto, ele mandou mensagem dizendo: parabéns, Ludmila, a UFESA precisa de você. João de Jaime. Obrigada, João, tudo bem? E deixa eu ver, João, diretor da UPA, também aqui, acompanhando a gente. Obrigada, João. Parabéns pelo trabalho e atendendo tão bem na UPA, né? Ele é uma pessoa muito querida. Quem mais aqui? Janilson, também sempre aqui conosco. Janilson hoje não tirou minha foto. Tirou também. E tirou da reitora Ludmila aqui obrigada, também. Viu, comprovando a audiência. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Janilson. Bem, reitora, o nosso tempo aqui já está findando, não vai dar tempo de a gente fazer balanço de gestão. Você me chama de novo. Aí eu vou ter que chamar a senhora de novo aqui para fazer balanço de gestão. Me chama de novo. Para falar sobre os 4 anos de gestão à frente da UFESA. Tem 3 minutos ainda, mais 2 eu queria que a senhora falasse dessa agenda que a senhora disse que tem em São Paulo e também em Brasília, agora nesses próximos dias, não é isso? Isso, é isso aí. Vamos falar de coisa boa. Ano passado, nós fizemos 2 missões muito importantes na Espanha. Uma, inclusive, com a equipe da governadora, não é? Visitando uma feira em Madrid, que é considerada uma das maiores feiras mundiais de fruticultura. Desta ida, nós tínhamos uma outra missão e dentro dessa articulação diplomática que fizemos, nós firmamos um convênio com a Universidade Politécnica de Madrid, inclusive fomos recebida pelo reitor, e com a Universidade Politécnica de Valência. Então, a reitora, além de articular por meio de convênios e apresentar a potencialidade que a nossa universidade tem, a Universidade do Semiárido Brasileiro, dentro desta área, a reitora solicitou à época para que, numa oportunidade, em 2024, ela tivesse um espaço dentro da feira que está acontecendo em São Paulo, vai começar amanhã, inclusive parte da nossa comitiva viajou hoje para São Paulo, amanhã nós iremos, na quarta-feira, inclusive a governadora Fátima vai estar lá, assim como outras autoridades, e nós vamos estar lá fazendo novos convênios, apresentando a universidade, apresentando o potencial dela. De lá, nós iremos para Brasília, temos uma agenda com o secretário Alexandre para tratar sobre... Recente, houve o lançamento do edital, não sei se vocês lembram, do curso de piloto, da formação de piloto. Então, está em andamento, há uma perspectiva de se criar um curso em ciências aeronáuticas e é sobre isso que nós vamos conversar, além de outras perspectivas, a recomposição orçamentária, o PAC do governo federal, as obras que estão lá cadastradas e as demandas administrativas que a nossa universidade tem. Então, nós estaremos indo amanhã e só estamos chegando aqui, se Deus quiser, no sábado pela madrugada. Reitora Ludmila, muito obrigado por ter vindo, seja sempre bem-vinda. Obrigada, Volnúvio, me chamo de novo para a gente falar das coisas boas da UFESA, né, gente? Muito bem. Obrigada. Vai ter que Boa voltar. Noite, fiquem com Deus. Vai ter que voltar para fazer esse balanço aqui que a gente ficou de fazer um pouco, mas não deu tempo. Você de casa... Você tem que chamar uns 3 programas. É verdade, tem que fazer programa especial. Você de casa, a gente agradece a audiência. Uma ótima noite a todos. Até amanhã. Um abraço.